Vojvoda projeta duelos difíceis contra Sport e Ceará. Abre aspas. Estão no nosso nível. Fecha aspas. Técnico do Laio completa. Abre aspas. Joga a estratégia, a parte física, o emocional. Fecha aspas. Neste sentido, o Vojvoda tem razão, né? É uma questão de estratégia, parte física e emocional. No caso da estratégia, neste começo de ano, eu acredito que o time do Fortaleza esteja mais preparado do que o time do Sport e do Ceará. Afinal de contas, o time do Sport e do Ceará, o Ceará teve aí 12 contratações, é um time praticamente novo. O Sport não teve tantas, mas teve aí umas 9 ou 10 e ainda tem jogadores que não estrearam, como é o caso do Rodrigo Atencio, que ainda vão estrear, como é o caso também do Carlos Alberto, enfim, que foram as duas maiores contratações da história do clube, né? A parte emocional, acredito que neste começo o Fortaleza está de boa, venceu no campeonato cearense, já está na semifinal do cearense, se não me engano. O Sport perdeu para o Santa Cruz no último fim de semana, então a parte emocional do Sport não deve estar muito boa não, né? E a parte emocional do Ceará é aquela coisa de tentar vencer um time que é mais qualificado do que ele, né? Bom, enfim, e parte física, todos chegaram de férias agora, então até mesmo o Fortaleza, que é um pouco mais entrosado, eu posso dizer, muito mais entrosado do que Sport e Ceará, também vai sofrer um pouco, porque todos chegaram de férias, é começo de temporada. Nesse sentido, o Vojvoda está certo. Agora, Vojvoda, do nosso nível, pegou pesado. Eu já ia até terminar o vídeo. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Vojvoda foi educado. A vitória do Fortaleza sobre o Floresta deu a classificação direta às semifinais do Campeonato Cearense. Na sequência, terá dois desafios muito importantes por duas competições diferentes. Encara o Sport pelo Nordestão e o Ceará pelo Estadual. Abre aspas. O próximo jogo já temos um adversário de Série A. Vamos jogar fora de casa. Vamos encontrar dificuldades que vamos encontrar ao longo do ano. E depois vem um clássico, que sabemos o que significa. E teremos que manter o rendimento, sabendo que vamos encontrar dificuldades nessas duas partidas. Fecha aspas. E Vojvoda continua. Sabemos que hoje, contra o Floresta, tivemos dificuldades por jogar com um a menos e tivemos que trabalhar a fase defensiva. Antes, tivemos que trabalhar a ofensiva para abrir o placar. Nesse jogo contra o Sport e contra o Ceará, teremos que encarar as duas fases. Serão adversários que estão no nosso nível. E joga a estratégia, a parte física, o emocional. Tudo isso entra em campo, completou. Na terça 4, o Fortaleza volta a campo para visitar o Sport pelo duelo do Nordestão na Ilha do Retiro, às 21h30. Na sequência, no sábado 8, recebe o Ceará no primeiro Clássico Rei de 2025, para a quinta rodada da fase de grupos do Cearense, às 16h30. Muito bem, pessoal, olha só, o Sport seria até um adversário mais difícil para a equipe do Fortaleza se pudesse contar com a participação da torcida, né? Mais uma vez, a torcida jovem do Sport prejudica o Sport na sua temporada, porque até o momento, nesse momento que estamos em fevereiro, né? Os primeiros 6, 7 jogos do Sport, esse jogo contra o Fortaleza é o jogo mais importante da temporada até agora. Não foi o jogo contra o Santa Cruz, gente. O Sport perdeu do Santa Cruz porque o Sport entrou de salto alto, mole e frouxo, simples. E o Santa Cruz é aquele time que queria jogar. Eu sei que você, torcedor do Fortaleza, vai chegar dizendo que eu estou inventando desculpa e tudo mais. Mas, gente, olha só. O Santa Cruz não ganhava um clássico em Pernambuco há 5 anos. Não ganhava um clássico há 5 anos, gente. Nem para Sport e nem para o Náutico. Imagina como é que estava esse clube. Imagina como é que estava essa torcida. Tanto é que eles comemoraram a vitória por 1-0 sobre o Sport como se fosse um título mundial. Vocês viram imagens? Foi uma festa impressionante, não só do grupo de jogadores e da comissão técnica, como também da torcida. Fogos, resenha, festa, gente, parecia um título. Você sabe o que é 5 anos sem ganhar um clássico? E não é pro Sport, não é pro Náutico também. Era o momento deles, tá? Agora o Sport entrou muito frouxo na partida. Entrou frouxo, desligado, e só perdeu por 1-0 porque era o Santa Cruz. Se o Sport entrar frouxo e desligado contra o Bahia,
contra o Fortaleza, vai tomar 4, como tomou o ano passado na Arena Pernambuco. O grande diferencial este ano seria o jogo na Ilha do Retiro, mas devido ao que aconteceu na cidade do Recife no último fim de semana, essa pouca vergonha que o Estado não consegue controlar, isso mesmo, Estado, isso não é culpa do Fortaleza, isso não é culpa do Ceará, isso não é culpa do Sport, isso não é culpa do Santa Cruz, isso não é culpa do Bahia, isso é culpa do poder público, é o Estado. Estado, gente. Eu acho que vocês do Fortaleza ainda não entenderam. O ódio de vocês, a raiva sobre o Sport é tão grande que vocês ainda não entenderam que não é culpa do clube, é culpa do Estado. Tanto é que as brigas não foram nas intermediações do Arruda, o estádio do Santa Cruz, não. Foram nos bairros a quilômetros do estádio do Arruda. Assim como o ano passado, o ataque ao ônibus do Fortaleza foi a 8 quilômetros da arena, na BR, na pista. Que culpa tem o Sport nisso? Mesmo assim, o Sport foi prejudicado. Então, são dois culpados, né? O primeiro de todos é a torcida jovem, uma torcida baderneira de bandidos que prejudica o Sport ano após ano. E o segundo é o Estado, que desde que já era para ter freado essas investidas da torcida jovem, da torcida fanáutico e da torcida do Santa Cruz a Inferno Coral há muitos anos. Que polícia frouxa, gente. Que governo frouxo, essa aqui é a verdade. A bandidagem faz o que quer. O que passou semana passada foi o fim, foi o cúmulo, gente. Foi algo impressionante. Impressionante. Depredação do patrimônio público, carros quebrados. Tem palavras que eu não posso dizer aqui, sabe? O que fizeram com um dos integrantes aí da torcida jovem, vocês todos devem saber. Mas tá ali porque quer, né? Foi se meter naquela palhaçada porque quer. Então, inclusive, parece que era o presidente da torcida jovem, né? Cara, impressionante o que aconteceu no último sábado, gente. É uma selvageria que nem nas piores séries aí de ficção científica ou de guerra eu vi isso no serviço de streaming, pô. Séries como The Walking Dead ou The Last of Us, a gente não vê essas coisas. E aí, supostamente, é um mundo apocalíptico, né? Imagina. É algo impressionante, gente. E claro, o Vojvoda foi educado, né? É óbvio que o Sport não está no mesmo nível do Fortaleza, até porque o Fortaleza tem um time montado já de algum tempo. E tiveram aí alguns reforços, como Davi Luiz, Paul Fernandes, que já encaixaram. O Davi Luiz ainda não jogou, né? Mas o Paul já encaixou. São reforços pontuais, 1, 2, 3 jogadores e acabou. O Sport não. O Sport contratou uns 10 jogadores. Ok, jogadores de qualidade. Eu, como torcedor, aprovei as contratações. Foram bons jogadores, que quando esse time do Sport realmente encaixar, vai dar trabalho. Mas, por enquanto, ainda é um time em desenvolvimento. Tanto é que Pepa não repetiu ainda nenhuma escalação, desde quando começou a temporada. Ok? Os primeiros 3 jogos do estadual a gente fez com o Sub-20, e os outros 4 jogos a gente fez com o profissional Sub-20, mesclado ali, reservas titulares, que a gente ainda não tem. Mas o jogo de amanhã é um jogo importantíssimo. A torcida vai fazer falta, óbvio, será de portões fechados. E aqui para nós, só quem ganhou com isso foi o Fortaleza, né? Que não vai ter a pressão do torcedor no estádio. E o time do Sport também não vai ter a pressão da torcida do estádio, caso tome 1-0 de frente e ter que levantar aquela moral para poder empatar e virar o jogo, né? O torcedor tá aí para isso, para sufocar, no bom sentido, óbvio, o elenco da casa e o elenco visitante, né? Já o Ceará, a mesma coisa. O Ceará chegou a contratar muito mais jogadores do que o Sport, então ainda é um time em construção. Então, não, gente, nesse momento, o Vojvoda foi educado. Sport e Ceará não estão ainda no nível do Fortaleza. Deixa like nesse vídeo, se inscreve para o canal. Tchau!